Você acredita em destino, de verdade? Ou tudo é acaso, sorte e estatística fria? E se algumas coincidências forem convites do alto? Aquelas portas que se abrem no minuto exato, a mensagem que chega quando você já desistiu, o encontro improvável que muda o seu rumo. Hoje vamos olhar para isso sem pressa, com fé, com mente aberta e com discernimento, porque prosperidade também pode ser direção, e direção às vezes tem nome, Miguel. Já sentiu uma bênção boa demais para ser acaso? Um trabalho que apareceu do nada, no limite? Uma ideia que surgiu como luz, sem esforço? Uma proteção invisível em meio ao perigo? E se isso fosse providência, e não coincidência? Não para tirar sua liberdade, mas para guiar. Não para fazer tudo por você, mas com você. Como um sinal discreto, insistente e amoroso. Fique comigo até o fim deste roteiro. Você pode reconhecer padrões que sempre ignorou. Aqui, não vamos vender fórmula mágica. Vamos falar de propósito, coragem e responsabilidade. Vamos chamar prosperidade pelo nome correto. Plenitude. Dinheiro é parte, mas não é o todo. Saúde emocional, paz, relações e sentido contam. E para muitos, a fé é uma bússola real. Arcanjo Miguel, na tradição, é força e verdade. Aquele que corta enganos e abre caminhos retos. Se isso ressoa com você, respire fundo agora. O que vem a seguir é para despertar, não pressionar. Coincidência ou providência? Pense nos últimos 12 meses da sua vida. Quantas vezes algo casou perfeitamente com sua necessidade? Não só coisas boas, também alertas e bloqueios. Uma demora que te salvou de uma decisão ruim. Um não que doeu, mas te reposicionou. Uma perda que revelou um talento escondido. Às vezes, o destino não chega como prêmio. Ele chega como ajuste, correção, realinhamento. E realinhamento exige coragem para ver a verdade. Existe um enigma que todo mundo conhece. Por que certas oportunidades surgem no segundo exato? Por que algumas pessoas aparecem como mensageiros? E por que depois somem como se cumprissem missão? Há quem chame isso de sorte, e tudo bem. Há quem chame de sincronicidade e faz sentido. E há quem chame de providência, com reverência. O ponto aqui não é brigar por palavras. É perceber o que muda dentro de você, quando você aceita que pode estar sendo guiado. Como diferenciar acaso de direção? Primeiro, observe repetição de sinais e temas. Segundo, note se há paz, mesmo com desafio. Terceiro, veja se o caminho pede responsabilidade. Providência não infantiliza, ela amadurece. Ela não te poupa de agir, ela te fortalece. Ela não substitui planejamento, ela inspira decisões. Ela não garante conforto, ela garante sentido. Se tudo facilita sua fuga, desconfie. Se tudo convida sua verdade, considere. Imagine a vida como um campo de escolhas. Você escolhe, mas também é escolhido por causas. Valores que você alimenta viram destino concreto. Medos que você ignora viram barreiras repetidas. E, no meio, existem encontros que parecem marcados, como se alguém soprasse. Olhe para cá. Para muitos, esse sopro tem natureza espiritual. E aí entra o arquétipo de Miguel, o guardião. Não um mágico, mas um protetor do caminho. Um aliado da consciência quando ela quer despertar. Quem é Arcanjo Miguel, na tradição? É associado à proteção, à justiça e à coragem. É visto como defensor contra o medo e a mentira. A espada simboliza corte de amarras e ilusões. O escudo simboliza firmeza diante do caos. E sua presença para devotos é clareza interior. Clareza que diz, volte para o que é correto. Não é sobre punir, é sobre alinhar. E alinhamento, muitas vezes, abre prosperidade. Porque prosperidade nasce de decisões limpas e firmes. Há relatos de pessoas em viradas decisivas, momentos em que a vida exigiu postura e verdade. Quando alguém escolhe o certo, apesar do medo, e algo parece responder com portas novas. Essas histórias atravessam culturas e séculos. Não como prova científica, mas como testemunho humano. Testemunho de quem sentiu uma mão invisível. Uma força que empurra para a dignidade. E dignidade é terreno fértil para a abundância. Porque o que é íntegro tende a se sustentar. Quais sinais devotos associam a Miguel? Sonhos com proteção, luz intensa, sensação de presença. Coragem repentina para cortar um vínculo tóxico. Vontade inegociável de dizer a verdade.
percepção de perigo evitado por instinto, coincidências que te levam a um mentor ou estudo, mensagens repetidas sobre disciplina e foco, e principalmente a certeza íntima: eu consigo. Mas atenção, sinal sem ação vira distração. O sinal vem para te mover, não para te hipnotizar. Fé não é negar a realidade, é encarar a realidade com mais profundidade. Se algo te promete riqueza sem caráter, cuidado. Se algo te isola e te deixa paranoico, cuidado. Miguel, como símbolo, aponta para lucidez e ordem. Prosperidade começa quando a mente sai do caos e o coração para de negociar com a própria consciência. Pergunte: isso me aproxima do meu melhor? Se aproxima, siga com humildade e trabalho. Se afasta, recalcule com firmeza e paz. Agora, vamos falar de legado. Muita gente busca prosperidade sem entender origem. Mas legado não é só herança financeira. Legado é história, talento, lição e missão. É o que sua família construiu e o que não curou. É o dom que atravessou gerações, adormecido, e é o padrão repetido que precisa de luz. A tradição espiritual diz: o invisível influencia o visível. E Miguel, nesse contexto, ajuda a revelar o oculto, não para culpar o passado, mas para libertar o futuro. Você conhece a planta da sua linhagem? Quais foram as lutas que seus avós enfrentaram? Quais sonhos eles não puderam concluir? Quais talentos foram abafados por sobrevivência? Às vezes, você carrega coragem que não reconhece. Outras vezes, carrega medo que nem é seu. Quando a história fica escondida, o padrão manda. Quando a história vem à luz, você escolhe diferente. E escolher diferente é criar prosperidade sustentável, porque você para de repetir o que te limita. Imagine uma família de empreendedores silenciosos, gente que sempre deu um jeito, mas sem orgulho. Você herda a habilidade, mas também herda a culpa. Culpa de ganhar, culpa de aparecer, culpa de crescer. Então você trava quando está prestes a prosperar. Miguel, como arquétipo de verdade, expõe o nó. Você não é traidor por vencer, você é continuador. A prosperidade então vira honra, não pecado. Você trabalha com alegria, não com autopunição. E a vida responde com mais espaço e confiança. Há padrões ancestrais comuns que bloqueiam: medo de faltar, mesmo quando já há recursos; dificuldade de confiar por traumas antigos; sensação de não merecer por histórias de humilhação; compulsão por salvar todo mundo, até quebrar; ou orgulho de não precisar, que impede parcerias. Nenhum padrão é sentença. É apenas um roteiro antigo. E um roteiro antigo pode ser reescrito com consciência. Miguel, simbolicamente, segura a caneta com você. Ele inspira. Escreva com coragem e integridade. Como abrir espaço para esse tipo de insight? Comece com silêncio intencional, 5 minutos por dia. Respire e pergunte: o que preciso ver hoje? Anote qualquer pensamento recorrente, sem julgar. Depois, investigue fatos. Converse com parentes, pesquise nomes, recolha fotos, cartas, registros, memórias e valores. Procure histórias de superação, não só de dor. E ao final agradeça a quem veio antes. Gratidão não idealiza. Gratidão reconhece a raiz. Raiz forte sustenta frutos, projetos, renda e paz. Se você é devoto, faça uma oração simples. Arcanjo Miguel, ilumina o que está oculto em mim. Mostra onde estou repetindo medo antigo. Dá-me força para agir com retidão. Não peça para fugir do esforço. Peça direção. Não peça para vencer alguém. Peça para vencer o próprio caos. E então observe o dia com atenção respeitosa. O que se repete? O que te incomoda com verdade? Muitas respostas vêm como incômodo que acorda. E incômodo, quando bem lido, é bússola, não castigo. Legado também é vocação. O que você faz com facilidade, mas subestima? O que as pessoas sempre te pedem ajuda? Qual tema te emociona sem você entender por quê? Esses sinais podem apontar uma missão de serviço. E serviço, quando bem estruturado, vira prosperidade. Porque resolve problemas reais com valor real. Miguel, nesse caminho, abre a visão para o útil. Ele corta vaidade e medo de julgamento e te coloca diante do trabalho que combina com sua alma. Vamos definir prosperidade com maturidade. Prosperar não é só acumular, é sustentar. É ter recursos e também ter paz para usá-los. É ter renda e também ter saúde para viver. É ter oportunidades e também ter caráter para escolher. É ter família
e também limites para não se perder. É ter fé e também ação para materializar. Prosperidade é um ecossistema, não um bilhete premiado. E o ecossistema começa dentro: mente, hábitos, decisões. É aí que a guia espiritual encontra o cotidiano. Alinhar-se a um propósito muda tudo. Propósito dá direção ao seu sim e ao seu não. Sem propósito, você corre muito e chega vazio. Com propósito, você escolhe melhor e desperdiça menos. Muitas portas se abrem quando você para de se sabotar. E você para de se sabotar quando vê seu valor. Miguel, como símbolo, protege esse valor interno. Ele te lembra: você nasceu para ser íntegro. Integridade atrai alianças, oportunidades e confiança. E confiança é uma das moedas mais valiosas do mundo. Vamos falar de escolhas práticas, sem fantasia. Se você quer prosperar, olhe para seus hábitos. Como você lida com dinheiro, foge, controla, planeja. Como você lida com tempo, dispersa, prioriza, cumpre. Como você lida com palavra, promete, entrega, revisa. Miguel, associado à verdade, pede coerência. Coerência entre o que você diz e o que faz. Coerência cria reputação. Reputação cria portas. Portas criam renda. Renda cria opções. E opções criam liberdade para servir melhor. Exercício. Mapa de providência por 7 dias. No fim do dia, escreva 3 eventos que te ajudaram. Podem ser pequenos: um conselho, um atraso, um aviso. Escreva o que você fez para cooperar com isso. Escreva também o que você ignorou, com honestidade. Depois, marque padrões, temas, pessoas, lugares, horários. Você começará a ver linhas onde via pontos soltos. Isso treina sua percepção para oportunidades reais. E oportunidade real exige prontidão, não ansiedade. Prontidão se constrói com disciplina gentil, diária. Exercício. Corte com a espada. Liste 5 coisas que drenam sua energia toda semana. Pode ser hábito, ambiente, conversa, vício, comparação. Agora escolha uma para reduzir em 20% nesta semana. Escreva o corte concreto: horário, limite, substituição. Se você é devoto, reze antes de executar o corte. Se não é, apenas respire e reafirme sua decisão. O importante é a ação, não o ritual. Cortar excessos abre espaço para trabalho que prospera. Prosperidade raramente entra em agenda lotada de ruído. Exercício. Proposta de valor. Pergunte: que problema eu resolvo bem hoje? Para quem eu resolvo isso, especificamente? Qual resultado concreto eu consigo entregar? Qual é o próximo passo simples para oferecer isso? Escreva uma frase clara, sem enfeite, sem vergonha. Prosperidade cresce quando você comunica com simplicidade. Miguel, símbolo de clareza, ajuda a tirar nebulosa. Menos confusão, mais direção. Esse é o lema. E direção transforma talento em renda com dignidade. Muitas pessoas travam ao falar de dinheiro, porque dinheiro toca medo, controle e autoestima. Alguns associam dinheiro a conflito e perda. Outros associam dinheiro a culpa e julgamento. E muitos confundem dinheiro com valor pessoal. Miguel, como defensor da verdade, separa as coisas. Dinheiro é ferramenta. Caráter é fundamento. Ferramenta sem fundamento vira desordem. Fundamento sem ferramenta vira frustração e cansaço. Quando os dois se encontram, a vida fica mais leve. Na carreira, providência pode parecer desvio. Você perde uma vaga, mas ganha um novo foco. Você é demitido, mas descobre uma habilidade rentável. Você muda de cidade e conhece seu futuro parceiro. Não romantize sofrimento, mas não desperdice lições. Pergunte: o que isso está me ensinando a construir? Miguel, símbolo de justiça, te chama para a responsabilidade. Responsabilidade não é peso, é poder direcionado. Quando você assume seu poder, as portas reconhecem. E quando as portas reconhecem, a prosperidade se organiza. O espiritual e o financeiro podem caminhar juntos. Comece com o básico. Saiba quanto entra e quanto sai. Faça um orçamento simples, sem vergonha, sem drama. Crie uma reserva possível, mesmo que pequena. Corte gastos que compram anestesia, não alegria. Pague dívidas com plano, não com culpa. Aprenda uma habilidade que aumente seu valor de mercado. Ofereça seu trabalho com ética e consistência. Se quiser, consagre seu planejamento em oração. Providência ama mente organizada e coração humilde. Prosperidade também depende de com quem você anda.
Ambiente pessimista suga visão e coragem. Ambiente íntegro inspira, corrige e eleva. Miguel, guardião, te ajuda a escolher alianças. Amizade que te aproxima da sua melhor versão é tesouro. Parceria que exige mentira para funcionar é armadilha. Aprenda a dizer não com respeito e firmeza. Aprenda a pedir ajuda sem se diminuir. Nenhum destino floresce no isolamento orgulhoso, e nenhum legado prospera no excesso de agradar. Às vezes, o inimigo da prosperidade é interno. Autossabotagem tem 1000 máscaras. Procrastinação, perfeccionismo, medo. Você começa e para quando está perto de dar certo. Você se culpa por desejar mais e se diminui. Você espera um sinal gigante para agir e perde tempo. Miguel, símbolo de coragem, chama para o passo possível. Um passo hoje vale mais do que sonho eterno. Faça pequeno, mas faça inteiro e com presença. A prosperidade respeita movimento consistente, não explosão rara. E destino, muitas vezes, se revela na constância. E se o destino não fosse um roteiro fixo? E se fosse uma direção que se ajusta com escolhas? Uma bússola, não uma prisão. Miguel, então, seria o guardião dessa bússola. Ele não decide por você. Ele te lembra quem você é. E quando você lembra quem é, você escolhe melhor. Escolha melhor vira hábito. Hábito vira identidade. Identidade vira caminho. Caminho vira colheita. Essa colheita pode ser prosperidade material e interna, mas ela exige um ponto: verdade consigo mesmo. A verdade abre caminho. Faça um inventário de verdades que você evita. Que conversa você adia por medo? Que decisão você empurra por comodismo? Que talento você esconde para não ser criticado? Miguel, com sua espada simbólica, corta a evasão. E, quando a evasão cai, sobra energia para construir. Energia vira foco, foco vira entrega, entrega vira resultado. Resultado consistente vira confiança, e confiança vira expansão. A prosperidade gosta de pessoas que se encaram com honestidade. Ritual simples de proteção e foco, opcional. Antes de trabalhar, feche os olhos por 1 minuto. Respire e diga: que eu haja com retidão hoje. Se for devoto, Arcanjo Miguel, protege meu caminho. Visualize luz ao redor do seu corpo e da sua casa. Agora escolha uma prioridade real para executar primeiro. Comece por ela, sem abrir 1000 abas mentais. Quando surgir medo, volta à respiração e ao compromisso. Proteção, aqui, é não se trair em microdecisões. No fim do dia, agradeça e ajuste o plano para amanhã. Como transformar legado em projeto? Escolha um tema de família que te inspira. Trabalho, fé, arte. Pergunte: o que posso continuar de forma atual? Talvez seja um negócio, uma causa, um serviço, um estudo. Escreva um projeto em uma página, simples e real. Defina um primeiro cliente, um primeiro produto, um primeiro passo. Miguel, símbolo de liderança, pede execução, não só emoção. Você honra seus ancestrais quando constrói algo sustentável. Sustentável significa qualidade, preço justo, limites claros. E isso é prosperidade com raiz, não só com brilho. Alguns legados pedem cura antes de crescer. Talvez sua família tenha vivido escassez por gerações. Então a abundância te dá ansiedade, como se fosse perigo. Reconheça isso com carinho, sem vergonha. Converse com alguém de confiança, se puder. Procure apoio profissional quando a dor for profunda. Espiritualidade não substitui cuidado emocional responsável. Miguel, como protetor, também inspira esse cuidado. Porque prosperidade sem saúde emocional vira prisão dourada. E prosperidade com equilíbrio vira liberdade e serviço. Preste atenção nos convites do cotidiano. Um livro que aparece 3 vezes na mesma semana. Um assunto que todo mundo menciona sem combinar. Uma oportunidade que exige exatamente o que você vem treinando. Não trate isso como superstição. Trate como dado de vida. Se é útil, investigue. Se é vazio, descarte. Miguel, símbolo de discernimento, ajuda a filtrar. Sinal verdadeiro costuma pedir virtude, coragem, disciplina, humildade. Sinal falso costuma inflar ego e pressa. Sua paz interior pode ser um detector surpreendentemente bom. A maneira importa tanto quanto o resultado. Ganhar rápido e sujo cobra. Juros invisíveis. Ganhar lento e íntegro cria base sólida. Miguel, associado à justiça, favorece o caminho limpo. Isso não significa ausência de dificuldades. Significa presença de consciência durante as dificuldades. Faça contratos claros, cumpra prazos, diga a verdade, assuma erros cedo, corrija sem desculpas longas.
Isso constrói autoridade, e autoridade atrai oportunidades. Prosperidade com ética é uma proteção em longo prazo. Talvez você esteja a um sim de distância, mas um sim que exige um não antes. Não a um hábito, a uma desculpa, a um medo. Miguel, guardião de portais, aparece nesses limiares. Quando você sente, ou eu mudo, ou eu repito. Essa sensação é uma graça, mesmo que doa. Porque dor de mudança é diferente de dor de estagnação. Uma constrói, a outra corrói. Escolha a dor que te aproxima do seu futuro. E então caminhe, mesmo sem certeza total. Repita com intenção, não no automático. Eu ajo com coragem e retidão hoje. Eu mereço. Prosperidade construída com honestidade. Eu honro meu legado com escolhas saudáveis. Eu aceito ajuda e sigo com disciplina. Eu reconheço sinais úteis e faço minha parte. Eu corto excessos e cultivo foco. Eu confio no tempo sem abandonar a ação. Se for devoto, Miguel, guia meus passos com luz. Anote como seu corpo reage. O corpo também responde à verdade. E quando nada parece dar certo, quando você faz tudo e o resultado não vem, nesse ponto, providência pode estar te lapidando. Talvez falte habilidade, estratégia ou consistência. Talvez falte descanso, saúde ou limites. Miguel, símbolo de força, não nega o cansaço. Ele te convida a reorganizar, pedir orientação, ajustar rota. Às vezes, prosperar é aprender a recuar com inteligência. Recuar para planejar melhor é ato de coragem. Não é fracasso. É preparação para um salto mais limpo. 3 perguntas para destravar seu próximo passo. O que eu quero construir nos próximos 90 dias? Qual é a ação diária mínima que sustenta isso? Quem pode me orientar ou me cobrar com respeito? Escreva respostas curtas e comece hoje, não segunda. Providência costuma encontrar quem está em movimento. Miguel, símbolo de liderança, aparece no compromisso. Compromisso não é perfeição, é retorno ao caminho. Toda vez que você volta, você fortalece sua identidade. E identidade forte sustenta prosperidade em qualquer cenário. Honrar ancestrais também é encerrar ciclos. Você não precisa repetir o sofrimento para provar amor. Você pode amar e ainda assim fazer diferente. Você pode respeitar e ainda assim impor limites. Miguel, símbolo de libertação, ajuda a romper correntes. Correntes de medo, de silêncio, de autonegação. Romper não é abandonar, é amadurecer. E amadurecer abre espaço para a prosperidade mais ampla. Porque você deixa de viver no modo sobrevivência e começa a viver no modo construção. Mãos escrevendo, luz da manhã, rua calma. Prosperidade tem ritmo, como uma respiração. Inspire, planeje, estude, organize e escolha. Expire, execute, entregue, sirva, finalize. Quem só inspira vira ansioso, quem só expira vira exausto. Miguel, símbolo de equilíbrio, aponta para a harmonia. Equilíbrio entre espiritual e prático, sonho e rotina. Equilíbrio entre ambição e gratidão, expansão e limites. Essa harmonia cria clareza, e clareza chama oportunidades, porque o mundo confia em quem está inteiro. Nem toda porta aberta é destino. Algumas portas abrem para te testar. Se exige mentira, manipulação ou traição, não é para você. Se te afasta de quem você ama e respeita, avalie. Se te promete atalho e te cobra sua paz, desconfie. Miguel, símbolo de proteção, é também filtro. Proteção não é bolha, é critério. Critério é uma forma adulta de fé. Quando você recusa o errado, você honra o certo. E o certo, com o tempo, se multiplica em prosperidade. Você já teve livramentos? Aquela situação que parecia ótima, mas depois você viu o risco. Aquele relacionamento que acabou e te salvou. Aquele contrato que não fechou e te preservou. Muita gente só entende isso olhando para trás. Faça esse exercício hoje. Liste 3 livramentos. Agradeça, sem precisar entender tudo. Miguel, para devotos, aparece muito assim, prevenindo. Prevenção é prosperidade silenciosa, que não vira foto, mas vira futuro possível, sem dano acumulado. A prosperidade pede presença. Presença para estudar o que você evita. Presença para encarar números sem pânico. Presença para dizer não, sem culpa. Presença para pedir sim, sem se humilhar. Miguel, símbolo de coragem, fortalece sua coluna interna. Coluna interna é postura diante do mundo. Postura abre espaço em reuniões, entrevistas e negociações.
Postura também protege seu coração de migalhas emocionais, e quem não aceita migalhas, começa a colher inteiros. Um segredo simples: prosperidade segue valor entregue. Quanto mais você resolve, mais você é lembrado. Quanto mais você melhora, mais você é recomendado. Quanto mais você é consistente, mais você é confiável. Miguel, símbolo de missão, te lembra do serviço. Serviço não é se anular, é contribuir com limites. Defina horários, contratos, prazos e descanso. Queime menos energia com drama, invista mais em entrega. Entrega com qualidade é oração em movimento. E oração em movimento costuma abrir portas reais. Proteção também é higiene mental. Escolha o que você consome: notícias, conversas, redes. Se algo te deixa cínico e sem esperança, limite. Se algo te inspira a agir com ética, aproxime. Miguel, símbolo de luz, aponta para o que edifica. Edificar não é negar problemas, é não morar neles. Você pode se informar e ainda assim guardar sua paz. Paz não é passividade, é foco sem turbulência. Foco é capital. Ele rende frutos com o tempo. E o tempo, quando bem usado, vira prosperidade acumulada. Eu pedia sinal, mas não agia. Quando comecei a agir, os sinais ficaram claros. Eu organizei minhas finanças e as oportunidades vieram. Eu cortei hábitos ruins e a energia voltou. Eu procurei ajuda e a vergonha diminuiu. Eu honrei minha história e parei de me sabotar. Eu senti coragem nas decisões difíceis. Eu chamava isso de medo, mas era crescimento. Hoje, eu não tenho vida perfeita, mas tenho direção. E direção, para mim, é providência em prática. Se você quiser, faça uma prece agora. Arcanjo Miguel, fortalece minha verdade. Protege minha casa, meu trabalho e minha mente. Corta o que me prende ao medo e à confusão. Guia minhas escolhas para o bem e para a justiça. Ensina-me a reconhecer oportunidades e a merecê-las com ação. Honro meus ancestrais com responsabilidade e gratidão. Que minha prosperidade seja limpa e abençoadora. Que eu não me perca do meu caráter pelo resultado. Amém. Ou simplesmente, assim seja, com coragem e paz. Providência não é teatro. É a arte discreta de ser conduzido ao que importa. Às vezes por bênçãos, às vezes por limites, às vezes por encontros, às vezes por despedidas. Miguel, nesse simbolismo, é o guardião do eixo. Ele te devolve ao centro quando você se dispersa. E o centro é onde você decide com clareza. Com clareza, você escolhe melhor e se arrepende menos. Com menos arrependimento, você avança mais leve e consistente. E consistência é a linguagem prática da prosperidade. 3 passos para a próxima semana. 1. Organize suas finanças por 30 minutos, 2 vezes. 2. Faça um corte de hábito que drena sua energia. 3. Ofereça seu trabalho a uma pessoa com clareza. Nada heróico, só real e repetível. Se você é devoto, comece cada passo com uma oração curta. Se não é, comece com intenção e disciplina. O que importa é o alinhamento entre visão e ação. Visão sem ação é fantasia. Ação sem visão é exaustão. Com as duas juntas, a vida abre espaço para algo novo. Como saber se você está no caminho? Você sente mais paz ao decidir, mesmo com medo. Você termina mais tarefas do que começa. Você diz não com menos culpa e mais respeito. Você para de se comparar e começa a se medir por consistência. Você encontra pessoas certas em momentos certos, com propósito. Você percebe que prosperidade é construção, não sorte. Você cuida do seu corpo e da sua mente com seriedade. Você honra sua história sem ficar preso a ela. Você confia no processo, sem abandonar a responsabilidade. Se isso está acontecendo, algo está se alinhando em você. Então, você acredita em destino? Talvez a pergunta real seja outra. Você acredita que sua vida tem direção possível? Você acredita que pode cooperar com essa direção? Porque providência, para muitos, é parceria com o divino. E Miguel, nessa parceria, é coragem aplicada. Coragem para encarar o que precisa ser mudado. Coragem para honrar o legado e construir o futuro. Coragem para prosperar sem perder a alma. Se você escolher isso, hoje já é um marco. Agora eu quero ouvir você. Qual foi a maior coincidência da sua vida? Aquela que pareceu aviso, proteção ou porta aberta? Escreva nos comentários o que aconteceu com você. E diga, você chamou de sorte ou de providência? Se quiser, deixe também um pedido de oração e intenção. Que este espaço seja de respeito, não de debate agressivo.
Aqui a gente conversa com fé e discernimento. E lembre, sua história pode fortalecer alguém em silêncio. Compartilhar também é uma forma de legado. Se este roteiro falou com você, guarde a essência. Prosperidade não é só chegar, é permanecer com paz. Destino não é algema, é bússola com escolhas. Sinais não são espetáculo, são convites à ação. Ancestrais não são peso, são raiz e aprendizado. Miguel não é atalho, é símbolo de coragem e verdade. E verdade, quando vivida, abre caminhos concretos. Caminhos concretos trazem renda, relações e oportunidades. O que é seu, com ética, encontra você. E o que não é, por amor, se afasta. Que sua semana seja guiada por clareza. Que você reconheça o que te eleva e solte o que te prende. Que você trabalhe com foco e descanse com dignidade. Que você honre seu legado e crie um futuro mais amplo. Se você crê, que Arcanjo Miguel te proteja e te fortaleça. Se você não crê, que a coragem e a verdade te acompanhem. Porque prosperidade é consequência de vida alinhada. E vida alinhada começa com uma decisão simples. Hoje, obrigado por caminhar até aqui comigo. Até o próximo. E siga firme no seu caminho.